Sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre isso? Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento. Quando o pessoal, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então assim, de fato, esse pessoal tá com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo para eles descobrirem isso, era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, criar a narrativa que você quisesse, hoje não. Em janeiro, o senhor gravou um vídeo sobre o Pix, que teve uma repercussão gigantesca e obrigou o governo a recuar na mudança da fiscalização sobre movimentações financeiras. Na época, o governo admitiu que perdeu a disputa de narrativa e iniciou uma mudança na sua forma de comunicação. Como que o senhor avalia esse movimento do governo? Não se ganha narrativa com uma outra mentira, Na verdade, o que combate a mentira é a verdade. É por isso que eu acredito que o meu vídeo fez tanto sucesso. Afinal de contas, demonstrou uma insatisfação generalizada das pessoas com um Estado grande que gasta de forma irresponsável o dinheiro das pessoas e as pessoas não sentem a retribuição disso. Porque no vídeo eu não falo somente do Pix. Eu falo a respeito dos gastos da Janja, falo a respeito dos próprios ministros do STF, os gastos que o Lula tem com suas viagens, as promessas que foram feitas e não cumpridas. Então, quem compartilhou o vídeo não foi somente pelo Pix, foi uma insatisfação que já estava sendo alimentada no coração das pessoas. Fiz um desafio ao Haddad, falei, Haddad, vocês estão me acusando aí que Elon Musk, Trump, o marqueteiro aí do PL me ajudou. Se você conseguir provar isso, eu te dou 1 milhão no Pix. Todos os vídeos que eu faço, eu realmente escrevo eu mesmo o roteiro. A deputada Érica Hilton, do PSOL, ela fez um vídeo rebatendo o seu vídeo. O senhor acha que ela é um exemplo do que a esquerda pode fazer para polarizar nas redes sociais? Vai no mercado aqui de Brasília e fala Érica Hilton, depois fala Nicolas. Vamos ver quem de fato vai ser conhecido. A minha rede social já é uma rede social forte, Depois disso, inclusive, eu passei o presidente Lula na quantidade de seguidores no Instagram. O caso da Érica Hilton foi basicamente assim, tentar imitar algo que não é possível imitar. Quando você pega agora, por exemplo, o marqueteiro do Lula, quando ele quer contrapor um boné do Trump, fazendo um boné, o Brasil é dos brasileiros, com a mesma identidade visual do Trump, isso para mim assim, tá desconexo da realidade. Mais uma vez, o Trump só foi um sucesso por conta daquele boné, porque é o Trump. Isso. Mas o senhor acha que a esquerda vai crescer nisso, da ligação do uso das redes sociais ou não? Mais uma vez, não adianta você mudar a embalagem se o conteúdo é o mesmo. Que tipo de virtude é essa que a gente está criando na política? Só ganha aquele que consegue mentir mais sobre eu mesmo? Só para entender, vai zero fundo partidário na sua campanha? Zero, nunca usei nem para vereador, nem para deputado federal. Um dia eu espero que um momento ideal a gente não tenha mais nenhum tipo de dinheiro público em campanha, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo direcionado para saúde, educação e segurança. O político agora vai ter que ser influencer, de certa forma? Acho que o pessoal que falei está com saudade, de quando o pessoal só tinha mídia tradicional para se informar, só tinha Globo, porque eles falavam algo para eles descobrirem isso, era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, hoje não. Hoje a internet mostra o quanto que a Janja está gastando do seu dinheiro. Foi 85 milhões aí, se eu não me engano, no total. Foi quase 40 milhões só no Janja Palusa. Não, nós somos de fato influenciadores, e quem não é? Então o problema não é a rede social, é que eles têm menos seguidores que nós. O Lula, o presidente da República, tem menos seguidores que eu. Na totalidade, então, dá mais. No Instagram, eu acho que foi 5 milhões a mais agora que eu tenho dele. Isso atrapalha, obviamente, todos os planos de quem quer fazer corrupção, de quem quer fazer o Brasil ficar com um Estado grande, preguiçoso, que gasta muito e não preocupa com as pessoas. O defeito do parlamento são pessoas utilizando a rede social que todo mundo usa. Vamos lá. Existem diversas proporções de acordos, Eu jamais vou fazer um acordo, por exemplo, olha, eu vou votar aqui a favor de tal matéria de você, e aí eu quero dois ministérios, sendo que essa matéria, por exemplo, é para poder aprovar o aborto. Eu jamais irei fazer isso, porque diz respeito a princípios, e princípios são como raízes, não são galhos, são raízes. Se eu tirar a raiz, acabou toda a minha árvore. O que a gente almeja
é que a prioridade hoje no Brasil é uma pacificação que vem, obviamente, da anistia dos presos do dia 8. Um torcedor para que o Brasil dê certo. Que no fim das contas eu faço igual o Churchill, né? Se você parar para atacar a pedra em cada cachorro que late, você nunca vai chegar no seu destino. A gente sabe que quando o Estado quer, entre aspas, regulamentar, ele quer de fato suprimir a liberdade somente de uma pessoa. Basta levantar aí quais deputados já tiveram suas contas derrubadas, eu fui um deles, e quais deputados de esquerda já tiveram suas contas derrubadas. Mesmo agora, votando, mesmo se eu não votasse no Hugo Mota, se agora o Hugo Mota falasse comigo, Nicolas, você quer ser relator da elegibilidade do Bolsonaro? Eu falei, óbvio, eu não sou bobo. O senhor avalia que algo deve ser mudado no procedimento de deportação dos brasileiros dos Estados Unidos? Um ponto curioso a respeito disso é que eu não vejo política de deportação de Cuba. Né, pessoas querendo entrar em Cuba e aí foi pego aqui, vai devolver você. Eu não vejo isso acontecendo de países que são governados pela esquerda, né? Nicarágua, Venezuela, isso é um ponto interessante. Por que com os Estados Unidos, né? E eu faço esse estresse de reflexão porque as pessoas precisam parar para pensar por que tantos brasileiros saem daqui para poder tentar uma vida nos Estados Unidos, que muitas das vezes, muitos estão falando, né, sobre a escala 6x1, mas muitos saem daqui para ir fazer uma escala 7x7 lá. Mas por que ainda topam fazer isso? O que será que o nosso país precisa mudar para que a gente não viva em outro país, mas viva num país diferente, né? Então, assim, lá você tem, né, essa, digamos assim, uma soberania maior dos estados para fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, é tudo muito centralizado no Planalto, muito centralizado aqui em Brasília, e acaba que a gente não consegue tomar essas decisões. Então, sim, para mim as deportações têm que ter dignidade, para mim elas têm que ter respeito, não tem que ter violações de direitos humanos, e gostaria muito, né, que a imprensa, digo de modo geral, estivesse atento também às violações que estão acontecendo aqui, também no nosso país. Deputado, se a idade mínima para se eleger senador ou presidente for alterada no Congresso, né, o senhor defende esse projeto, o senhor pretende se candidatar em 2026 ao Senado ou até mesmo à presidência? Eu pretendo, se a PEC passar, a PEC do deputado Eros Biondini, pretendo me candidatar ao Senado. Eu acredito que há um clamor das pessoas por um Senado mais atuante, principalmente no que diz respeito contra as violações que o STF tem feito, principalmente no âmbito do ministro Alexandre de Moraes, e cito aqui alguns exemplos. Você tem penas desproporcionais sendo aplicadas por um foro que nem deveria ser o foro. Eu tenho foro privilegiado, assim como os outros parlamentares, ou seja, o STF me julga. Mas no caso dessas pessoas, por que é o STF que está julgando essas pessoas? Traficantes estão sendo soltos, pessoas que cometeram crimes horrendos no nosso país não tiveram penas de 17 anos. E cito aqui alguns: o José Disseu, que foi mentor do maior, talvez as pessoas mais jovens, eu sou jovem, mas mais jovens ainda, não lembrem do que foi o mensalão. Um momento onde o Brasil parou. Compra de votos de articulação política com dinheiro físico, mala dentro da casa das pessoas, uma repercussão não somente nacional, mas internacional, o maior esquema de corrupção da história do nosso país. E quem mentalizou tudo isso foi José Disseu. Foi condenado a 16 anos, depois foi reduzido para 12, está solto, está discussão no Senado. A direita deveria se organizar para ter outro nome, não ele? Então, ele é muito enfático em relação que ele é o candidato, né? Que ele é o candidato. E confesso que sim, dentre todos os nomes, ele é a pessoa que tem condições de vencer o Lula nas eleições de 2026. O Instituto Paraná fez uma pesquisa recentemente mostrando que se as eleições fossem hoje, ele ganharia. E acredito que você pode, obviamente, ter os seus contrapontos, suas discordâncias com o Bolsonaro, mas em comparação com esse atual governo e os outros também passados, como por exemplo a Dilma, é incomparável, né? Tanto na seleção de ministros quanto na questão da economia. Ele literalmente conseguiu deixar, depois de uma crise mundial, né, que foi a pandemia do Covid, deixar o Brasil no verde. No primeiro ano de governo do Lula, ele deixou um rombo de mais de 200 bilhões. A Amazônia, ninguém fala mais nada, ninguém mais faz musiquinha, mas a Amazônia bateu o recorde. Você tem ministros, por exemplo, agora do Lula, que saíram do ministério com denúncia de assédio sexual com outra ministra. A ministra de Direitos, a ministra das Mulheres do Lula não consegue definir o que é mulher. Se você não acredita, vai lá e coloca no YouTube Nicolas, ministra dos Direitos da Mulher, você vai ver. Nós temos uma ministra da Saúde que está faltando insulina pela primeira vez nos postos do nosso país.
um ministro do meio ambiente que, mais uma vez, está batendo os recordes de queimada na Amazônia. Ou seja, as escolhas do ministro são assim, são incomparáveis. Você tinha Damares, você tinha o próprio Tarcísio, você tinha o Paulo Guedes, que saudade. Então, o Bolsonaro falava palavrão, poxa, você vai casar com ele? Mas o Bolsonaro é grosso, você não vai casar com ele. Nem queria, e nem está escolhendo um padre, você quer um presidente. E muitas vezes o presidente tem que tomar decisões impopulares, ele tem que tomar decisões que ninguém mais tomaria. E é por isso que ele é o presidente da República. É óbvio, existem outros nomes que não são, obviamente, do tamanho do Bolsonaro, mas o Tarcísio é governador de São Paulo, né? É totalmente ligado ao Bolsonaro. Acredito que, enfim, se nada dos planos que a gente quer acontecer, eu acho que o Tarcísio seria o candidato ou a oposição mais forte ao Lula. E a gente já falou aqui, o senhor falou que o projeto de lei da anistia do 8 de janeiro será uma das suas prioridades. Eu conversei com essas pessoas, eu fui atrás do processo dessas pessoas. Eu sei dezenas de casos de pessoas, por exemplo, que foram confundidas com o mesmo nome e foram presas. Até pouco tempo, um morador de rua estava preso, um autista estava preso. Assim, então são violações graves de direitos humanos e que a gente precisa estar atento a isso. Então, por isso que é uma prioridade minha, porque eu já fui na casa de uma dessas pessoas, enquanto ela estava com tornozeleira eletrônica, e ela falou, olha, o meu sentimento é de que eu não aguento isso aqui, eu vou suicidar, ou aqui em casa, ou na prisão. Ela tem um filho de 8 anos, João, autista, e um outro filho mais velho, e que a família está desgastada. E aí você pergunta para ela, e aí, puxa lá o processo, o que ela fez? Aí ela entrou, xingou o ministro, poxa, então é isso então. Quando a pessoa de verde e amarela, a gente não liga, deixa ela ser presa. Aí tá de vermelho, como vários já fizeram aqui, como o MST já fez em fazendas, como os black blocs já fizeram na Avenida Paulista, como o próprio Bolo já defendeu. Qual é o problema de ter algumas vidraças quebradas da Fiesp, né? Ou no MASP? E aí tá tudo bem. Ou seja, para mim é uma prioridade, eu espero não ter esse passo de caso não aprovado.